Amém. Essa música eu acho tão linda. E os meninos lá em casa gostam muito de cantar essa música. Alguns dias atrás, a Ju botou para eles assistirem um vídeo dessa música com cenas do The Chosen. Os meninos nunca viram The Chosen, a gente não deixa eles ver ainda. A gente falou, vocês ouvem falar tanto do The Chosen, vocês vão assistir só os trechinhos agora, através dessa música. E é uma música muito linda, que toca os nossos corações para nós lembrarmos quem é o nosso Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, hoje eu gostaria de falar com vocês, fazendo uma reflexão com o tema Não imitem este mundo. Eu tenho pensado há algum tempo, e principalmente estava pensando ano passado, a respeito de como muitas vezes nós acabamos imitando o mundo, e dentro da igreja o mundo acaba se fazendo presente. Mas pensando nessas questões, eu decidi voltar ao texto bíblico para entender o que é essa imitação do mundo e o que deveria ser a imitação de Cristo. Por isso convido os irmãos a abrirem um texto muito famoso, Romanos capítulo 12, e nós vamos ler os versos de 1 a 2. Romanos 12, verso 1 e verso 2. Esse texto, quem quiser também pode acompanhar na projeção, vai ser projetado. Esse texto que eu gosto muito, foi a base de um dos retiros de adolescentes, do tempo que eu era pastor de adolescentes. Não sei se o Juan e a Rebeca vão lembrar, né, da Forma em Tortô, lembram disso? Algo que marcou muitos adolescentes. E voltando ao texto, eu percebi que há alguns detalhes aqui que muitas vezes não são percebidos. Por isso eu gostaria de ler junto com os irmãos esse texto bíblico. Diz assim a palavra de Deus: portanto, irmãos, suplico-lhes que entreguem o seu corpo a Deus, por causa de tudo que Ele fez por vocês. Que seja um sacrifício vivo e santo, do tipo que Deus considera agradável. Essa é a verdadeira forma de adorá-lo. Não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Vamos orar? Deus, muito obrigado, Pai. Obrigado porque cremos, Senhor, que Tua palavra é viva e eficaz. Eu te peço, Senhor, abre agora as nossas mentes e corações para recebermos e entendermos a Tua palavra, a fim de aplicarmos e praticarmos na nossa vida. Esse é o nosso pedido, em nome de Jesus. Amém. Quando eu leio esse texto, eu fico pensando que muitas vezes nós focamos no final do texto. Queremos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quem não quer? Eu quero. Eu não sei você, mas eu tenho esse desejo. Mas há ali não só um passo a passo para nós experimentarmos isso, mas há algo que Paulo está falando que é tão importante, mas tão importante, que Paulo suplica aos seus leitores, a nós. Paulo diz: irmãos, eu suplico-lhes que entreguem o seu corpo a Deus. Quando eu vejo esse texto, eu vejo alguns destaques que são importantes serem feitos. Entreguem o seu corpo a Deus como um sacrifício vivo e santo. Essa é a verdadeira forma de adorarmos a Deus. E como fazemos isso? Não imitem, os transforme, mudança. Veja, há aqui algumas verdades. A primeira verdade é a compreensão sobre entregar o corpo a Deus. O texto diz: entreguem seu corpo a Deus. Não se trata aqui de um sacrifício, como seria no caso de morte. Hoje pela manhã, o pastor Ilquias falou sobre o sacrifício de Isaac. Isaac foi sacrificado ou não, gente? Não. Por isso os judeus, ao invés de chamarem de sacrifício de Isaac, chamam de akedá, que significa mais ou menos amarração. Porque Isaac foi amarrado a ser sacrificado, mas não chegou a ser sacrificado. Mas ele quase foi, e ele morreria.
E havia esse sacrifício de morte, onde os animais eram mortos para Deus. Agora Paulo está dizendo: parem, não é mais momento de matar animais, nem matar a si mesmo, mas é momento agora não de um sacrifício de morte, mas um sacrifício vivo e santo. Nosso corpo ser sacrifício não é morrermos por Deus, mas é vivermos da forma que o agrada. Ou como diz Paulo, é do tipo que Deus considera agradável. Nisso precisamos entender que viver da forma que agrada a Deus é nós colocarmos Deus em todas as coisas da nossa vida. Viver da forma que agrada a Deus não é escolher um tempo durante o dia e falar: Deus, você tem 15 minutos do meu dia. E ali orar, ler a Bíblia e pronto, acabou. Não. Sermos um sacrifício vivo é entendermos que o nosso dia todo, todos os dias, todo o tempo, nós precisamos buscar agradar a Deus. Em todas as coisas. Como diz Paulo em outro texto, quer comamos, quer bebamos, façamos tudo. Para quê, gente? Para a glória de Deus. Sendo assim, tudo tem a ver com Deus, absolutamente. Deus não é uma parte da nossa vida. Tem muita gente que acha que é uma parte, né? Existe a realidade material, existe a realidade espiritual, que o espiritual é para Deus, o resto não. Tudo, comer, beber, até coisas que às vezes a gente separa e distancia de Deus, como o sexo, por exemplo. Achei curioso o título desse livro, do David Heicher, da coleção Teologia para Todos. O título do livro é O que Deus tem a ver com sexo. E para muitas pessoas Deus não tem nada a ver com sexo. Não, Deus é Deus, tem nada a ver com esse negócio de sexo. E achei muito interessante que ele fala nesse livro a respeito disso. Tem um capítulo que é a respeito da sexualidade e Deus. Olha só. As palavras dele me chamaram muita atenção. A sexualidade, sua origem, não é sobre nós. Mesmo o sexo na nossa vida, a gente acha que o sexo é algo que é para nós, mas mesmo o sexo é para a glória de Deus. E ele diz assim: qual foi a primeira ordem que o ser humano recebeu? Vocês lembram disso ou não? Qual foi a primeira ordem? Sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra. Ajuda um glória a Deus lá, que ela já associou com fazer filho, né? E só tem um jeito de fazer filho, gente. E às vezes a gente fala assim: mas não tem nada a ver com Deus. Tem tudo a ver. E o autor diz aqui: perceba que a primeira menção de bênção e o primeiro mandato bíblico dado à humanidade tem a ver com fazer sexo. Isso tudo antes de o pecado acontecer. Ou seja, o sexo já estava nos planos de Deus antes do pecado vir ao mundo. Mas a gente acha que tudo tem a ver com o pecado, ao invés de entender que, na verdade, não é que tudo tem a ver com o pecado, tudo tem a ver com Deus. E o pecado corrompe as coisas que têm a ver com Deus. Isso é o pecado. Sexo não é pecado, mas há práticas sexuais que é quando aquilo que Deus criou é corrompido pelo pecado. Dessa forma, eu preciso entender que tudo tem a ver com Deus. Entendendo isso, eu vou para a segunda parte do texto, que fala assim: não imitem os comportamentos e costumes deste mundo. Ou como é o título dessa mensagem, não imitem este mundo. Não se trata aqui, gente, de evitarmos sermos influenciados pelo mundo somente. Claro que a gente deve evitar ser influenciado pelo mundo, mas o texto ele está dizendo um pouco para além. Sabe por quê? Porque nós estamos nesse mundo. Nós já somos influenciados. Não se trata de nos tornarmos ou não desse mundo, nós já estamos aqui. Por isso Paulo diz: deixem que Deus os transforme. Nós já estamos amoldados por conta do pecado. Ou como dizia,
O pastor que pregou no retiro de adolescentes, a forma já entortou. Cabe a gente permitir Deus arrumar a nossa forma, arrumar a nossa vida para sermos transformados. E se trata do quê? O texto nos deixa claro que se trata não só de uma mudança de ações, mas também da nossa cosmovisão, da nossa visão sobre a vida. Como você enxerga a vida? Como você vê a sua vida? Eu não estou falando aqui só do que você pensa. Não. Como você enxerga o seu dia a dia? Quando você acorda, o que está na sua mente? Qual é o seu objetivo de vida? Qual é o seu propósito? O que você pensa que vai fazer naquele dia? Hoje de manhã na EBD, eu comentei que todos os dias eu tenho orado a mesma oração. Aí a Ju falou assim, é a tua reza, né, amor? Eu falei, não é reza, não. Não é reza porque não é uma repetição, mas é uma palavra que eu trago todos os dias quando eu oro, levantando da cama. E hoje veio o Benjamin, me acordou, e eu falei, filho, quer orar com o papai? Quero. A gente se ajoelhou na cama e eu orei, que eu sempre oro. Deus, obrigado, Pai. Obrigado por esse dia, obrigado pela vida. E eu te peço, Senhor, força, graça e sabedoria para viver esse dia conforme a tua vontade. Não é uma reza porque eu não só repito as palavras. É um alinhar da minha lente sobre a vida, para que eu veja o meu dia, não como um dia para eu fazer as minhas tarefas, não um dia para eu correr atrás do dinheiro, não um dia para cumprir aquilo que eu preciso, mas um dia para fazer a vontade de Deus. Assim, nós precisamos mudar, como diz Paulo, mudar o nosso modo de pensar. Mas se precisamos mudar nosso modo de pensar, é porque talvez o nosso modo de pensar, mesmo sendo cristãos, muitas vezes está equivocado. E pensando sobre isso, eu entendi que seria importante escrever um livro a partir de uma reflexão que eu tive. Tempo atrás, gente, eu li um livro que eu já mencionei em outras pregações aqui, que é esse livro aqui, Sociedade do Cansaço, de um filósofo sul-coreano que dá aula na Alemanha, chamado Byung-Chul Han. Então, tem gente com nome mais estranho que o meu, tá? Para quem não sabe, Byung-Chul Han. E eu comecei a ler esse livro, eu lembro bem, que eu lia quando levava o Benjamin para fazer musicoterapia. E aí, lendo esse livro, eu senti o verdadeiro tapa na cara, gente. Porque o Byung-Chul Han falava sobre erros da nossa sociedade. E quando eu lia sobre esses erros, eu pensava, eu cometo os mesmos erros. E vou ser sincero, eu pensava, bom, ainda bem que ele não aplica para a igreja de forma direta, que eu estou sentindo esse tapa meio à distância ainda. Mas eu pensei, eu preciso fazer isso. Eu preciso aplicar na minha vida e trazer essas reflexões para a igreja. Sabe por quê? Se nós vivemos uma sociedade do cansaço hoje, querendo ou não querendo, precisamos lidar com uma igreja do cansaço. E aí veio a ideia do meu livro, Igreja do Cansaço, que eu lancei esse ano. Por quê? Porque nós precisamos pensar a igreja no ambiente em que estamos, na sociedade em que estamos imersos. Porque nós já estamos amoldados a esse mundo. Não se trata de evitar se amoldar, se trata de consertar o molde errado. Então precisamos olhar a nossa sociedade para, como igreja, arrumarmos esse molde e sermos diferentes. Mas o que Byung-Chul Han nos apresenta, que a gente pode ver dentro da igreja? Quais são as características da sociedade do cansaço, que a gente pode ver na igreja do cansaço? A primeira característica que ele aborda, e que eu trago no livro, é a questão da positividade. Ele diz, hoje vivemos um tempo que, como sociedade, vivemos a imposição da positividade. Ele diz, houve um tempo no passado onde havia a negatividade, o não faça isso, não faça aquilo, isso é errado. Ele diz, hoje as pessoas não falam mais isso. Hoje é um sim, nós podemos.
É como se fosse proibido nós falarmos que determinadas coisas são erradas. Não, não fale que é errado. Não, ele gosta disso. Isso faz ele feliz. Deixe como está. Isso, gente, não é só lá fora. Isso é algo que afeta a igreja também. E eu percebo que surgiram os pregadores da positividade. Existe hoje uma pregação da positividade. Pregadores que não falam de pecado, que não confrontam, que não falam dos erros, falam somente que nós cristãos podemos todas as coisas, que nós somos sempre vencedores porque somos filhos do rei, sacerdócio real, como se isso significasse ter sempre dinheiro, fama e poder, sem perceber que o Filho do homem, Jesus Cristo, não tinha nem onde repousar a cabeça. Será que essa pregação é coerente? Será que essa pregação é correta? Eu creio que não. E eu creio que isso está relacionado ao texto 2 Pedro, capítulo 2, versos de 1 a 3, no qual Pedro nos alerta e diz: contudo, assim como surgiram falsos profetas entre o povo de Israel, também surgirão falsos mestres entre vocês. Eles ensinarão astutamente heresias destrutivas e até negarão o mestre que os resgatou, trazendo sobre si mesmos destruição repentina. Muitos seguirão a imoralidade vergonhosa desses mestres, e por causa deles o caminho da verdade será difamado. Em sua ganância inventarão mentiras astutas para explorar vocês, mas eles já foram condenados há muito tempo, e sua destruição não tardará. Esse texto é um texto muito pesado, mas que nos traz um alerta. Há enganadores, falsos mestres, que negam a Jesus Cristo, pregando um caminho errado. Pedro chama esse caminho de uma imoralidade vergonhosa. Tempo atrás, gente, eu estava conversando com alguém, e essa pessoa me falou que uma amiga dela, muito querida, estava em uma igreja, ou coloquemos em aspas, onde se prega que quando você é cristão, você não peca mais. Não importa o que você faça, não é pecado, porque o cristão não peca. E por conta disso, essa amiga estava vivendo uma vida completamente depravada, e que quando confrontada dizia: eu sou livre em nome de Jesus. Meus irmãos, esse é o nome de Jesus, não só usado em vão, mas difamado. Como Pedro diz, por causa deles o caminho da verdade será difamado. Há pessoas que estão pregando um evangelho da graça barata, um evangelho deturpado, onde o pecado não é confrontado e onde a verdade se torna mentira. Hoje, cada vez mais, vemos a teologia coach, que muitos têm chamado. Pode passar mais um. Veja, eu não tenho nada contra os coaches, eu tenho contra uma teologia coach. Porque coach é uma coisa, teologia é outra. A mistura se torna um problema. No livro Você é o Ponto Fraco de Deus e Outras Mentiras da Teologia do Coaching, Iago Martins, Pedro Pamplona e Guilherme Nunes apresentam como esse movimento tem crescido no Brasil e no mundo. Mas o que me chama a atenção é que, quando o Iago recebeu esse livro Igreja do Cansaço, ele destacou a importância da leitura do primeiro capítulo, no qual eu falo sobre a pregação coach. Por quê? Porque essa pregação da positividade é algo que é resultado da nossa sociedade e que já tinha sido alertado pelo Byung-Chul Han décadas atrás. Se nós como igreja tivéssemos visto a tendência do mundo e olhássemos e pensássemos se isso não está dentro da igreja, talvez nós tivéssemos evitado muitos erros. Mas infelizmente essa teologia tem crescido. Uma teologia que prega inverdades. Prega não mais o tu deves, mas o tu podes todas as coisas.
A teologia do coach tem crescido e tem deixado consequências. Como diz Bill Churran, os influencers têm sido adorados como modelos. Quem são os modelos dos adolescentes da nossa igreja? Quem são os modelos dos jovens da nossa igreja e das igrejas por aí? Eu me pergunto isso. E não em tom acusativo contra nossos jovens e adolescentes, não. Em tom de preocupação. Será que os adolescentes e jovens, as novas gerações, têm bons modelos? Será que eles se inspiram em boas referências? Será que eles conhecem as histórias de Pedro, Paulo? Será que eles conhecem as histórias de Charles Spurgeon, Billy Graham, William Carey? Ou será que as referências hoje têm sido cada vez mais influenciadores digitais, que têm muito pouco ou quase nada a oferecer? Eu me preocupo com isso. Me preocupo se os modelos bíblicos não têm sido substituídos e se o próprio Cristo não tem sido transformado. No seu livro Deus que Destrói Sonhos, Rodrigo Bibo diz que Jesus tem sido visto como psicólogo, médico, guru, coach, revolucionário, filósofo e por aí vai. Várias imagens de Jesus estão sendo construídas, porque muitos estão fazendo a imagem de Cristo a sua imagem e semelhança. Ao invés de eles se colocarem diante de Cristo para serem transformados à imagem do Mestre. Meus irmãos, precisamos aprender a imitação de Cristo. E não há como imitarmos a Cristo se não aprendermos o que o mundo ensina para vivermos diferente. O próprio Jesus, assim, muitas vezes tem sido transformado, a fim de ser somente mais um influenciador. Precisamos questionar isso e agir diferente. Mas há uma outra consequência dessa visão teológica, que é a erosão do outro, como chama Byung-Chul Han. É quando nós deixamos de lado a vida do Evangelho e isso afeta o nosso relacionamento com o próximo. Em Mateus 24, Jesus Cristo anuncia os falsos profetas e diz: falsos profetas surgirão em grande número e enganarão muitos. E aí Jesus completa: o pecado aumentará e o amor de muitos esfriará. Mas quem se mantiver firme até o fim será salvo. As boas novas a respeito do reino serão anunciadas em todo o mundo, para que todas as nações ouçam. Então virá o fim. Sei que esse texto é um texto escatológico, voltado ao fim dos tempos, mas eu creio que ele não é algo que vai só se realizar no fim. Ele já tem se cumprido nos nossos dias. Ele já tem se realizado. Temos visto isso acontecer. Conforme o pecado aumenta, o amor esfria. Conforme o pecado aumenta, o amor esfria. Por quê? Porque o pecado nos conduz a amarmos a nós mesmos e esquecermos a Deus e ao próximo. Por isso que o mandamento de Jesus Cristo é: ama a Deus sobre todas as coisas e ama ao próximo como a si mesmo. Eu mesmo já preguei, tempo atrás, algo que hoje eu discordo. Muitas vezes a gente ensina que para amar o próximo, primeiro a gente precisa amar a nós mesmos. Mas há um grande perigo nisso. Porque se nós amarmos a nós mesmos, veja, se nós buscarmos amar a nós mesmos, nós vamos ficar presos nisso. Porque é muito bom amar a si mesmo. É muito bom se descobrir o que a gente gosta e fazer a própria vontade. Mas, gente, o mandamento é pressupondo que você já se ama. E falando, olha, da mesma forma que você já se ama, busque amar ao outro. Deixa você mesmo de lado um pouco e olha para o outro. Veja, esse deixar de lado não é desprezar o autocuidado. Perfeito? Autocuidado é uma coisa, amor a si mesmo é outra coisa.
Eu preciso me cuidar, preciso cuidar do meu corpo. Sim, mas eu não devo viver para mim mesmo uma vida egoísta. E Byung-Chul Han nos alerta sobre isso. Antes dele, um sociólogo chamado Zygmunt Bauman falava que os relacionamentos têm se tornado líquidos por conta das possibilidades e da liberdade. Ele dá um exemplo, um senhor, o Zygmunt Bauman, ele diz que alguém chegou para ele e falou: olha, eu tenho mais de 500 amigos no Facebook. E ele falou: puxa, eu já sou idoso e eu não tenho 50 amigos, tem alguma coisa errada, né? Ou eu não sei fazer amigo, ou o que esse cara está chamando de amigo não é a mesma coisa que eu entendo por amigo. Vou entender o que é esse amigo de Facebook. E esse sociólogo começou a estudar a realidade do mundo digital. E ele percebeu que o amigo de Facebook tem se tornado o padrão de amizade em geral. Por quê? Fazer uma amizade no Facebook é a coisa mais simples, não é? Com um clique, você envia uma solicitação. Com outro clique, a pessoa aceita. Só que, como diz Zygmunt Bauman, da mesma forma, com apenas um clique, eu posso desfazer a amizade. E ele diz: hoje, na nossa sociedade, vivemos relacionamentos assim, que não têm solidez, mas são fluidos. Relacionamentos que, por qualquer razão, eu já corto na menor dificuldade. É só alguém me olhar torto que eu corto essa pessoa da minha vida. Ah, nunca mais vou olhar na cara dessa pessoa. Nunca mais vou falar com ele. Amizades, gente, que poderiam ser frutíferas por um simples desentendimento. Ao invés das pessoas se resolverem, decidem nunca mais se falar. Eu me desagrado com algo que a Grazi fez. Ah, basta eu nunca mais falar com a Grazi mesmo. Vou ignorar ela. Ao invés de valorizar a amizade e buscar a reconciliação. Que é o que a palavra diz. Jesus diz que se nós formos entregar uma oferta e lembrarmos que alguém tem algo contra nós, não é nem a gente tem algo contra alguém tem contra nós, o que a gente deve fazer? Deixa a oferta e antes precisamos ir nos reconciliar. Só que hoje temos vivido uma lógica de relacionamentos frágeis. Zygmunt Bauman diz que as pessoas hoje em dia estão casando já pensando no divórcio. Veja, já pensando, olha, se der alguma coisa errada eu já termino. Divórcio que é um resultado de dificuldades, acaba se tornando para muitos uma primeira opção. E isso tem preocupado não só Zygmunt Bauman, mas a nós. Mas Byung-Chul Han diz que há um problema ainda mais profundo quando nós olhamos tudo isso, que é o fato de que, além dos relacionamentos estarem líquidos, cada vez mais eu estou deixando de lado qualquer contato com o outro. Nas redes sociais, nós estamos excluindo as pessoas, não só quando elas nos desagradam falando algo de nós, mas quando elas não concordam conosco. Se alguém pensa diferente, eu já bloqueio e afasto. E da mesma forma na nossa vida, não aceitamos o diferente, não aceitamos o outro, e vivemos o que o Byung-Chul Han chama de inferno do igual. Meus irmãos, a igreja de Jesus Cristo, na sua diversidade, com os pensamentos diferentes, com um jeitão diferente, cada um aqui tem um jeito diferente, isso é algo maravilhoso e planejado por Deus. Termos uma igreja homogênea, onde todo mundo se veste igual, pensa igual, age igual, não seria algo bom. Mas infelizmente muitos hoje não conseguem viver com diferente. Esquecem que o próprio Deus é diferente de nós. Deus é, para o cristianismo, o totalmente outro. Chesterton, um autor cristão, ele diz: enquanto o budista busca a verdade olhando para dentro de si, o cristão busca a verdade olhando para fora. Meus irmãos, a verdade não está dentro de nós, mas a verdade está fora de nós.
A verdade encarnou, viveu, morreu, ressuscitou e hoje vivo está na glória. Amém? Ele é a verdade, Ele é o caminho, Ele é a vida. Por isso precisamos deixar a nós mesmos de lado para buscarmos a Ele. O efeito disso tudo tem sido nas igrejas aquilo que eu chamo de membresia quantificada. 2 Timóteo, capítulo 4, versos de 1 a 3, Paulo diz: eu lhe digo solenemente, na presença de Deus e de Cristo Jesus, que um dia julgará os vivos e os mortos quando vier para estabelecer o seu reino. Pregue a palavra. Esteja preparado, quer a ocasião seja favorável, quer não. Corrija, repreenda, encoraje com paciência e bom ensino, pois virá o tempo em que as pessoas já não escutarão o ensino verdadeiro. Seguirão os próprios desejos e buscarão mestres que lhes digam apenas aquilo que agrada os seus ouvidos. Eu recebo essa palavra de Paulo para mim. O aviso dele: pregue a palavra. Quando eu venho pregar, eu não venho pregar o que eu acho, o que eu penso, o que eu gostaria, o que eu quero, e nem o que eu acho que vocês querem ouvir. Eu prego a palavra, que é o que todos nós precisamos ouvir. Mas infelizmente, isso tem mudado. Muitas pessoas têm visto a igreja de uma lógica quantificada. Como diz Bill Churran, hoje nos fazemos importantes nas redes sociais. Hoje muitos se mostram na internet. E somos tentados a pregar segundo as métricas, do jeito que engaja, pensando nos cortes e nas imagens. Gente, se eu quiser pesquisar na internet quais assuntos geram mais engajamento, o que atrai mais, o que as pessoas mais gostam, eu consigo descobrir facilmente. E eu consigo pregar aquilo que vai agradar a maioria. Mas eu não devo pregar para agradar ninguém. Achei muito interessante que o pastor Eliseu Rodrigues, da Assembleia de Deus, tempo atrás, falou. Ele disse: olha, a equipe que cuida do meu Instagram chegou para mim e falou assim: pastor, falar sobre tais assuntos tem feito o senhor perder mais de 2.000 seguidores por mês. Não tem como o senhor parar de falar essas coisas, não? Ele falou: não. Estou perdendo seguidores que vão embora. Quantos seguiam a Jesus e porque ouviam algo que não gostavam, iam embora. Lembra do texto de João, que Jesus Cristo diz que Ele é o pão da vida, e as multidões vão embora? E Jesus olha para os discípulos e fala: e vocês, não vão também? Para onde iremos, Senhor, se só Tu tens as palavras de vida eterna? Não se trata da gente se agradar com o que a gente ouve, se trata da gente saber que aquilo que é a palavra pregada é a verdade. E assim precisamos cuidar se nós também nos quantificamos. Muitos membros de igreja têm se quantificado. Há pessoas que decidem se tornar apenas um número, e o resultado disso são desigrejados. Pessoas que falam erroneamente assim: eu sou a igreja, e vivem uma vida isolada como se fosse uma ilha. Meu irmão, você não é a igreja. Eu não sou a igreja. Mas nós, se unidos no Espírito de Deus, tendo Cristo como cabeça, se nós estivermos juntos, nós somos a igreja. Nós. Infelizmente, nem todos entendem isso. Tempo atrás, um amigo querido, que servia ativamente no ministério em uma pequena igreja, ele saiu daquela igreja e foi para uma grande igreja. E eu cheguei até ele e falei assim: mano, como você está? Ah, Vili, estou indo em tal igreja. Eu perguntei: quem está te acompanhando? Ele falou: não, ninguém está me acompanhando. E eu nem quero. Por isso que eu fui para aquela igreja. Porque eu quero entrar e eu quero sair sem ninguém falar comigo. Eu não quero ser visto por ninguém. Por isso eu fui para aquela igreja. Ele quer ser apenas mais um número na contagem. E nós temos o número, temos contagem, né? Às vezes o seu José circula por aí, né? As meninas circulam por aí contando quantas pessoas estão aqui. Mas a questão é que você não é só um número, meu irmão.
Você não é só mais um sentado aí, você tem a sua vida que Deus quer tocar e transformar. E isso é ser igreja. Ser igreja não é só ir ouvir o pastor pregar no domingo, ser igreja é entender o que é a palavra de Deus e buscar viver dia a dia. E esse é o seu desafio, mas é o meu também. Porque nada vale um título de pastor se eu não viver o que eu prego. Diante de tudo isso, muitos têm esquecido o que é a igreja. Esquecido a beleza dessa unidade. E eu termino refletindo nas palavras de Tiago na aplicação. Olha só, Tiago 5. Portanto, confessem seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo tem grande poder e produz grandes resultados. Meus irmãos, se algum de vocês se desviar da verdade e for trazido de volta, saiba que quem trouxer o pecador de volta de seu desvio, o salvará da morte e trará perdão para muitos pecados. Muitas pessoas hoje têm feito algo diferente da confissão de pecados. É aquilo que eu chamo de confessionários virtuais. Muitas pessoas têm entrado na internet para confessar seus traumas e dificuldades, não para serem curados, mas apenas para abrirem o coração. Abrir o coração, meus irmãos, de uma forma leviana, pode ser algo até muito perigoso, como uma ferida exposta, que fica à mercê das bactérias. Isso Byung-Chul Han chama de pornografia da alma. Interessante que juntar essas palavras pornografia e alma é meio estranho, né? Que geralmente a gente fala de pornografia do corpo, que é o quê? A pessoa mostrar mais do corpo do que deveria, perfeito? Expor o seu corpo. Mas o que é pornografia da alma? É quando eu exponho a minha alma mais do que eu deveria. Quando eu apresento os meus traumas, dificuldades, o meu sofrimento, meus desejos, os meus segredos, no espaço e do modo errado. Isso tem acontecido com muitos, principalmente os adolescentes hoje. Muitos têm apresentado a sua alma na internet, ao invés de apresentarem para aqueles que eles deveriam. Segundo Zygmunt Bauman, podemos dizer que o nosso tempo, a pós-modernidade, ou como ele chama, modernidade líquida, teve um marco inicial, quando muito tempo atrás, na década de 1980, em um talk show na França, uma mulher, para milhões de telespectadores, declarou que ela, Viviane, e o seu marido Michel, nunca tinham tido um orgasmo na vida. Veja, algo profundo da sua intimidade que ela expôs para milhões de pessoas que ela nunca viu. Muitos olharam e falaram, não, ela quis expor um problema a fim de ajudar a outros. Muito provavelmente não. Ela viu a oportunidade da fama e expôs assim mais do que deveria para chamar a atenção. Muitos têm feito isso, gente. Exposto seu corpo mais do que deve para chamar a atenção, exposto a alma também. Lembro quando tempo atrás eu fui com algumas pessoas dessa igreja para um congresso de jovens no interior de São Paulo. E lá nós nos dividimos em alguns grupos e pediram que a gente se apresentasse falando o nome, de onde a gente veio e algo sobre nós. E aí eu falei, meu nome é Vilibaldo, sou um aluno de teologia e história, que era na época, e eu sou de Porto Alegre, mas moro em Curitiba. Algo simples. Quando um rapaz foi se apresentar, ele falou, meu nome é tal, sou de não sei aonde, e algo sobre mim, fui abusado quando era criança. Aquilo me marcou porque eu nunca tinha visto uma pornografia da alma dessa forma. E eu me assustei. E eu lembro que depois eu fui conversar com as pessoas da Lindóia que estavam naquele evento. E eu falei, como pode acontecer algo desse tipo? Como pode alguém
apresentar isso como a primeira informação quando conhece alguém. Algo tão íntimo, um trauma profundo da alma. Nós estamos acostumados a pensar que é importante a gente trazer os traumas para fora. E com certeza é. Como professor, por exemplo, um aluno meu, quando eu falava sobre questões de trauma, em sala de aula, de forma particular, veio me confidencializar que foi abusado quando era criança. Isso é fundamental. Mas não deve ser a primeira informação a ser passada a alguém. Não deve ser algo a ser exposto publicamente a tudo e todos. Mas isso tem acontecido. Nossos adolescentes, jovens, muitas vezes não têm tido a medida e têm feito a pornografia da alma. E eu fico pensando, por que isso? Talvez uma razão seja a não compreensão da importância do gabinete pastoral. Gente, gabinete pastoral é algo importantíssimo. É um espaço para nós confidencializarmos aquilo que é segredo, aquilo que nós temos dentro da alma. Só que muitos não sabem disso. Muitos recebem o gabinete pastoral como se fosse uma ameaça, né? Que às vezes a gente até brinca, pastor Ilquias brinca às vezes, né? Vou te levar para o gabinete, vamos conversar. Mas é uma brincadeira, mas gente, pastor Ilquias, eu, pastor Nildo, nós estamos aqui para ouvir, para aconselhar, para estar juntos. Os pequenos grupos, para que eles servem? Para haver uma intimidade, para nós podermos abrir o coração com pessoas confiáveis, que professam a mesma fé, que nos ajudam, não só ouvindo, mas nos ajudam a buscarmos sermos curados. Felizmente hoje, muitas igrejas têm perdido o gabinete pastoral, pois muitos pastores têm deixado de lado essa função, deixado de ouvir e dar uma palavra espiritual. Porque é diferente. Eu gosto muito de terapia, gente. Eu acho que é muito importante. A Ju, quando voltou do hospital, eu falei, amor, vou te botar na terapia, porque você passou por um trauma e tanto, né? Importante você estar falando com alguém. Eu estou aqui para me... Não pense que eu falei, não fala comigo. Não, eu estou aqui para te ouvir, mas às vezes é importante uma pessoa de fora. Botei ela na terapia, é fundamental. Mas o problema é que, às vezes, o que a gente precisa é de uma palavra espiritual. Espiritual. Psicologia, terapia, tudo isso é muito bom. Mas a espiritualidade não pode faltar, porque é o pastor que olha o que eu falo e fala, olha, meu irmão, você está errando. Meu irmão, você está tendo tal dificuldade. O pastor vai abraçar, vai ouvir, vai amar, mas vai direcionar. Por quê? Porque é aquilo que Paulo disse a Timóteo, precisamos repreender, encorajar e corrigir. Eu gosto muito de pensar que os pastores podem sim ter habilidades de psicologia, mas não pode faltar a espiritualidade. É como um amigo meu disse, ele falou, Vila, é igual churrascaria com sushi. Viram churrascaria com sushi? Eu gosto de churrasco. Quem que gosta de churrasco, levanta a mão. Amém, meus irmãos? É bom demais, sou gaúcho. Gaúcho que não gosta de churrasco, não tem como ser gaúcho, né? E eu gosto de sushi. Alguém aqui gosta de sushi? Olha aí, tem aí os fãs de sushi. Eu e a Ju, a gente gosta dos dois. Quando a gente vai numa churrascaria com sushi, então, nossa, come churrasco, depois come sushi doce, aí quebra o doce com o salgado do churrasco e se diverte. É bom demais. Mas não tem nada pior do que você ir numa churrascaria e não ter carne. Vocês já viram isso? Tem como ter uma churrascaria? Você chega lá, e aí chega o garçom e fala, só para avisar, só está em falta a carne, tá? Está em falta a carne, hoje não tem. Você vai ficar no lugar? É óbvio que não. Mas muitos têm ficado em igrejas onde falta o principal. Igrejas que tentam motivar, igrejas que levantam o ânimo, mas igrejas onde falta o principal, a carne, o alimento que traz a vida,
que é o Evangelho de Jesus Cristo. Amém? Diante disso tudo, enquanto a equipe de louvor vem aqui à frente, eu fico pensando que nessa sociedade que estamos, nós que somos pastores, e talvez todos, estamos nos sentindo muito cansados. Cansaço. Hoje, antes da pregação, até o pastor Nildo brincou, né? Vili, nessa chuvinha, você vai falar sobre igreja do cansaço, o povo já está cansado. Quando eu fui falar sobre esse livro, lá na Convenção Batista Brasileira, quantos pastores vieram olhar e brincaram, preciso desse livro porque eu estou cansado. Meus irmãos, essa sensação de cansaço não é à toa. Nós vivemos uma sociedade, como diz Byung-Chul Han, do desempenho, onde a gente pensa que o nosso valor está em fazermos, em produzirmos. Diante disso, eu termino com o texto de Lucas 10, versos 38 a 42. Vou pedir para o pessoal puxar a música Tu És. Lucas 10 conta a história de duas mulheres. E diz assim o texto: Jesus e seus discípulos seguiram viagem e chegaram a um povoado, onde uma mulher chamada Marta os recebeu em sua casa. Sua irmã Maria sentou-se aos pés de Jesus e ouvia o que ele ensinava. Marta, porém, estava ocupada com seus muitos afazeres. Foi a Jesus e disse: Senhor, não incomoda que minha irmã fique aí sentada enquanto eu faço todo o trabalho? Diga-lhe que venha me ajudar. Mas o Senhor respondeu: Marta, Marta, você se preocupa e se inquieta com todos esses detalhes. Apenas uma coisa é necessária. Quanto a Maria, ela fez a escolha certa e ninguém tomará isso dela. Lá em casa tem algumas músicas que nós gostamos muito de ouvir em família. E uma fala assim: como Maria, que assentado aos seus pés, Jesus declara a ela, né? A boa parte não lhe será tirada. Marta, uma vida inquieta, nervosa, correndo de um lado para o outro, sim, para servir Jesus, mas sem aproveitar o Senhor diante dela. Eu fico pensando como muitas vezes essa sociedade do cansaço afetou a minha vida. Quando eu achei que o meu valor diante de Deus estava no que eu faço, no quanto eu produzo, no quanto eu trabalho, e eu não entendi que o mais importante é estar aos pés de Jesus Cristo. Meus irmãos, vivemos tempos difíceis, onde as igrejas pensam que ser uma boa igreja é fazer um monte de eventos. Que ser uma boa igreja é ter números, estar sempre cheia, ter força na internet. Onde pastores pensam que ser um bom pastor é ter muitos seguidores. Quando na verdade o que Jesus quer de nós é que a cada dia a gente se coloque diante dele e ore, entregando o nosso dia ao nosso Senhor. Quem é Jesus para nós? E quem nós somos como igreja do nosso Senhor? Quando você baixar sua cabeça e orar junto comigo. Senhor, obrigado, Deus, pela tua palavra. Obrigado, Senhor, porque mesmo imersos nesse mundo, nessa sociedade do cansaço, nós podemos olhar para além da névoa, enxergarmos a tua luz. Obrigado, Senhor, porque tu tem transformado as nossas vidas, tem nos mostrado, Senhor, que devemos ser como tu nos ensina. E eu te peço, Deus, nos ajuda, Deus, nos ajuda a não esquecer o que é principal. Nos ajuda, Senhor, a não nos perdermos no trabalho, no dia a dia, deixando de lado a nossa família, deixando de lado, Senhor, muitas vezes, nosso relacionamento contigo, a leitura da palavra, a oração de entrega. Senhor, nos conduza a estarmos sempre aos teus pés,
bebendo da tua fonte, que é água viva. Esse é o nosso pedido, em nome de Jesus. Amém.